aproveitar que vocês estão em pé, abram por favor as suas Bíblias. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 23. Vamos ler até o versículo de número 26. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém? Podeis sentar? Graças a Deus que nos dá essa rica oportunidade de estarmos aqui esta noite na presença do Senhor, e em especial nesse culto de louvor e adoração e ceia do Senhor. Meus queridos, o culto de ceia para nós é o culto mais importante, sem dúvida. É bem verdade que este é o único culto que Jesus instituiu. Nós temos culto de criança, culto do amigo, culto dos jovens. Ontem tivemos um culto de jovens aqui maravilhoso. Sabemos que esses cultos são temáticos, denominados, mas o intuito deles é um culto de adoração, de louvor a Deus, e na maioria das vezes, quando se dá o nome culto de jovem, criança, senhoras, homens, quer dizer que a administração é do departamento, do grupo, mas a finalidade do culto é um culto de louvor e adoração ao Senhor. Mas o culto de ceia não. O culto de ceia é um culto diferente, é um culto que foi instituído pelo próprio Cristo. Foi um culto que o próprio Cristo mostrou a sua liturgia nas Sagradas Escrituras e deixou este culto para que nós celebrássemos como um memorial diante dele toda vez que nós nos reuníssemos em seu nome. A ceia do Senhor, meus amados, ela é a celebração mais antiga, uma das celebrações mais antigas da humanidade, data de aproximadamente 3.500 anos de celebração. Nós estamos falando do ano 1447 anos antes de Cristo, quando esta celebração foi instituída. Porém, conhecida como Páscoa do Senhor, ela apontava para este momento, apontava para este ritual, apontava para este memorial, porque tudo que foi criado ali no Egito com a Páscoa do Senhor era somente sombra das coisas futuras, daquilo que se cumpriria em Cristo. E por isso a ceia do Senhor, ela é uma das celebrações mais antigas, porém, antigamente conhecida não como ceia do Senhor, mas como a Páscoa do Senhor, que foi instituída ali no Egito, quando Deus liberta o seu povo do Egito, institui ali na libertação do povo de Israel a celebração da Páscoa do Senhor. E a partir da libertação de Israel, ali do Egito, eles passaram então a celebrar uma vez por ano esta festa. E ali eles tinham a ordenança de Deus para que eles se reunissem, a fim de que eles colocassem aquela reunião como um memorial diante de Deus, para que todas as gerações futuras conhecessem o Deus que eles serviam, as maravilhas, os prodígios, os sinais que Deus havia feito ali no Egito para libertar o seu povo. A ceia da Páscoa, meus amados irmãos, ela passou a ser celebrada e é celebrada até os dias de hoje pelos judeus com uma liturgia. E essa liturgia, ela envolve alguns elementos, e são 4 os elementos que envolvem a ceia do judeu até os dias de hoje. O primeiro elemento é o cordeiro assado,
que simbolizava ou apontava para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O segundo elemento da Páscoa dos judeus é os pães ázimos, ou asmos em algumas traduções, que são os pães sem fermento, que simbolizam a pureza de Cristo. O terceiro elemento são as ervas amargas. As ervas amargas era para que quando o povo se alimentasse, lembrasse dos momentos de servidão, dos momentos de amargura, de solidão que viveram ali no Egito. E o quarto elemento era o vinho, que celebrava e apontava para a salvação e a redenção. Existia uma particularidade ali nesta celebração no tocante ao vinho. O vinho, eu pedi para que colocassem aqui, ele era celebrado em 4 cálices e é celebrado até hoje em 4 cálices ali na Páscoa, porque os judeus até hoje comemoram a Páscoa. Nós passamos da Páscoa para a ceia do Senhor, porque nós recebemos Jesus, acreditamos na morte vicária de Cristo, na sua ressurreição, mas os judeus ainda não, e por isso eles ainda comemoram a Páscoa e nós já estamos comemorando a ceia do Senhor. Então a Páscoa dos judeus é comemorada com 4 cálices de vinho até os dias de hoje. E Jesus também fez isso. E é isso que nós vamos aprender esta noite. Quando Jesus celebra a última Páscoa, ele também faz o uso dos cálices, porque cada cálice representava uma promessa de Deus à nação de Israel. Antes de Deus libertar o seu povo do Egito, Deus chama Moisés e manda Moisés levar uma mensagem profética para Israel, uma palavra de profecia, uma mensagem de livramento, uma mensagem de busca, de ajuda para Israel. Então os judeus pegam aquela promessa e ela é dividida em 4 etapas, e por isso essas 4 etapas são comemoradas por 4 cálices. E esta promessa está em Êxodo, se você puder colocar aí o pessoal da mídia, capítulo 6, versículos 6 e 7, é a promessa que Deus faz ao seu povo de Israel quando estavam cativos ali no Egito. E a promessa de Deus é: portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor e vos tirarei debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei de sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e eu serei o vosso Deus. Esta é a promessa que Deus faz para Israel por intermédio de Moisés, e a partir de então, após a liberação ali do Egito, eles passam a celebrar a Páscoa do Senhor ano após ano, ou uma vez por ano, com esses 4 cálices, cada um simbolizando uma dessas promessas contidas em Êxodo 6. A primeira promessa é uma promessa de santificação, quando Deus está dizendo, eu sou o Senhor que vos tirarei debaixo da carga do Egito. A palavra tirados aqui é tirados, santificados, separado. Por isso, quando os judeus estão comemorando a Páscoa, eles começam a celebração celebrando a santificação. Então eles pegam um cálice, erguem este cálice, agradecem a Deus porque Deus os livrou, tirando eles, separando ele de debaixo da carga do Egito. A segunda promessa que está em Êxodo 6 é uma promessa de livramento, porque a palavra está dizendo, e eu vos livrarei de sua servidão. Então eles pegam o próximo cálice, erguem aquele cálice, o cálice do livramento, agradecem a Deus e celebram a Deus porque Deus os livrou ali do Egito. O terceiro cálice faz referência à terceira promessa, e a terceira promessa é, e eu vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Este é o cálice da redenção. Então eles pegam o terceiro cálice, erguem o terceiro cálice, celebram ali aquele momento de redenção e agradecem a Deus porque Deus os redimiu ali da opressão do Egito.
O quarto cálice é o cálice da celebração, aonde eles estão celebrando a promessa de Deus, que Deus está dizendo: e eu vou tomar vocês por meu povo, e eu serei o Deus de vocês. Então note que até os dias de hoje, esta celebração é feita uma vez por ano pelos judeus, e ela acontece em uma festa de 7 dias, aonde eles celebram essas 4 promessas que Deus fez ao seu povo. Jesus, meus amados irmãos, também usou essa liturgia na última ceia. Jesus também usou essa liturgia na última Páscoa. Toda a celebração que os judeus fizeram do dia que Cristo foi traído para trás, era simplesmente um apontamento ou sombra, ou simbolizava aquilo que ia acontecer com Jesus. E Jesus celebra a Páscoa com os seus discípulos e cumpre ali toda a liturgia que apontava para o seu sacrifício. Por isso, o Senhor Jesus, na noite que foi traído, toda a Páscoa em partes, ou melhor, toda não, parte da liturgia da Páscoa se cumpre em Jesus, não toda ela, porque só vai se cumprir no dia em que a igreja subir e for arrebatada e estiver com o Senhor nos ares. Meus queridos, nós vamos entender o cumprimento desses 4 cálices nos passos de Jesus na preparação para a sua morte. Jesus, próximo da sua morte, quando ele já estava ali preparando para participar da ceia, Jesus, ele vai priorizar 2 atividades. A primeira, Jesus, ele quer comer a Páscoa com seus discípulos. A palavra de Deus vai nos dizer em Lucas, no capítulo 22, e o versículo de número 15. Disse-lhes Jesus: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Então, a primeira atividade que Jesus está priorizando antes da sua morte é comer a Páscoa com os seus discípulos. A segunda atividade era ir orar no Monte das Oliveiras. Olha o que diz Lucas no capítulo 22 e versículo 39. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o acompanharam. Então note, Jesus na última Páscoa, ele não só iria celebrar na liturgia da Páscoa a liberdade da escravidão de Israel, do povo do Egito, mas ele iria celebrar nas 4 promessas de Êxodo 6, principalmente a celebração da nossa liberdade da escravidão do pecado. Jesus estava celebrando ali a nossa libertação. Assim, amados, como para cada cálice que existe na celebração da Páscoa, Jesus também vai usar os cálices na celebração da Páscoa, cumprindo toda a liturgia judaica da celebração da Páscoa. Mas você deve me perguntar, pastor, muitos de vocês podem perguntar: eu nunca ouvi falar a respeito de mais cálices, nós nunca falamos a respeito de mais cálices, mas a Bíblia vai nos mostrar. Quando nós abrimos, por exemplo, a Bíblia, lá no livro de Lucas, no capítulo 22 e o versículo 17, Jesus vai apresentar o primeiro cálice, que é conhecido por eles como o cálice da santificação. Esta que está vinculado à primeira promessa de Deus de Êxodo 6, quando ele diz: eu sou o Senhor que vos tirarei debaixo das cargas do Egito, que vos separarei, que vos santificarei. Então o primeiro cálice é o cálice da santificação. Então Jesus, quando está reunido com os seus discípulos na última Páscoa, lá em Lucas 22, 17, ele vai fazer uso do primeiro cálice, e lá está dizendo: e semelhantemente depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice na nova aliança do meu sangue derramado em favor de vós. Eu quero abrir um parênteses aqui no primeiro cálice, porque quando Jesus pega o primeiro cálice e faz o agradecimento pelo cálice da santificação, é exatamente aqui em Lucas 22, 17 que há, meus amados irmãos, a mudança. É exatamente em Lucas 22, 17 que se muda a Páscoa para a ceia do Senhor. Você nunca vai ouvir na Bíblia a expressão Santa Ceia, não que seja errado,
nós usamos, muitos usam Santa Ceia do Senhor, mas na Bíblia você vai encontrar a Ceia do Senhor. E é exatamente neste momento em que Jesus pega o primeiro cálice, que a Páscoa deixa de ser Páscoa e passa a ser ceia do Senhor. O que muda, pastor? O que muda é a liturgia da comemoração. É um memorial, porque antigamente, antes deste momento, um memorial era que Deus havia libertado o seu povo do Egito. Antes deste momento era que Deus havia enviado as pragas, livrado os primogênitos da morte que tinham os umbrais marcados pelo sangue do Cordeiro. Mas aqui neste momento há essa transição de Páscoa para a ceia do Senhor. Por quê? Porque agora está mudando o memorial. Não é mais os milagres, os sinais que Deus havia feito. O que é agora, pastor? É o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. É por isso que estamos aqui celebrando a ceia do Senhor, em memória do sangue de Jesus derramado ao nosso favor. Então ali nós vemos o primeiro cálice, mas vamos entender aonde está o segundo cálice, que se refere à segunda promessa, que Deus disse: e eu vos livrarei da servidão do Egito. O cálice do livramento, Lucas capítulo 22 e versículo 20. Notem, não estamos falando do mesmo cálice. Primeiro Jesus tomou um cálice no versículo 17. Agora no versículo 20 Jesus vai pegar o outro cálice. E ele diz: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. O primeiro cálice, no versículo 17, diz: e havendo tomado o cálice e dado graça, disse: repartiu entre vós. No versículo 20, semelhantemente, depois de cear, tomou outro cálice. Não está dizendo outro, mas aqui entendemos que é outro, porque existiu um no versículo 17. E ele está dizendo: este é o cálice da nova aliança. Aqui estão dois cálices que são apresentados por Lucas no capítulo de número 22, versículo 17 e o versículo de número 20. Esses dois cálices primeiro representam a santificação, quando Deus tira o seu povo debaixo do jugo do Egito. E aqui está representando também o livramento do Senhor para com o seu povo, quando Deus livra Israel da servidão do Egito. Mas pastor, e onde está o terceiro cálice? Aonde a Bíblia fala sobre o terceiro cálice, que seria o cálice da redenção, porque a terceira promessa diz sobre redenção, quando Deus está dizendo: e eu vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Eu quero chamar a sua atenção aqui para esta palavra. Quando a Bíblia está dizendo que Deus vai nos resgatar com o braço estendido, a palavra resgate aqui é comprar de volta. É como se Deus estivesse dizendo: e eu vos comprarei de volta. E isso será feito de uma forma de grandes julgamentos e com o braço estendido. Você se lembra quando eu disse para você que Jesus priorizou duas atividades com os seus discípulos? A primeira foi comer a Páscoa e a segunda, orar no Getsêmani. Neste momento em que Jesus está no Getsêmani, momento de oração individual, que nós vamos observar ali quando Jesus faz referência ao terceiro cálice. É quando Jesus está ali no Getsêmani que ele mostra onde está o terceiro cálice. O terceiro cálice, amados, é o cálice da agonia de Jesus. O terceiro cálice é o cálice do sofrimento inimaginável do Cristo sem pecado, que iria morrer pendurado na cruz do Calvário e sofrer a maior atrocidade em favor dos nossos pecados. Esse é o terceiro cálice, o cálice de Jesus para nós, que era o cálice da redenção, mas para o Cristo era o cálice do sofrimento. Porque só através do sofrimento da cruz do Calvário que nós temos acesso ao terceiro cálice, o cálice da redenção das nossas vidas e das nossas almas. E nós vamos entender bem isso quando nós abrimos a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 22 e versículo 39. Jesus está no Monte das Oliveiras orando, e a Bíblia diz como de costume, e aí ele vai dizer a Bíblia que
Os seus discípulos estavam com ele, e quando ele chegou ao lugar, ele disse aos seus discípulos: olha, vocês precisam orar para que vocês não caiam em tentação. E diz a Bíblia lá que Jesus se afastou a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. E aqui no versículo 42 nós vamos entender o peso do terceiro cálice. Quando Jesus diz para o Pai: Pai, se o Senhor quiser, afasta de mim este cálice. Jesus está diante do cálice que nos traria a redenção, que nos traria a salvação, que nos traria de volta ao convívio do Pai, que nos reconciliaria com Deus. Para nós, redenção, mas para Cristo, o cálice do sofrimento, da dor e da agonia. E Ele está dizendo nas suas palavras: Pai, se o Senhor quiser, o Senhor pode tirar de mim, o Senhor pode afastar de mim, mas contudo não seja feita a minha, mas a tua vontade. Jesus estava passando por um momento de tanta dor, tanta agonia, tanta aflição, que este mesmo texto diz que ele começou a orar mais incessantemente, mais intensamente, de maneira que o seu suor se tornaram em gotas de sangue. Porque ele estava diante do terceiro cálice. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: Pai, se o Senhor quiser, o Senhor pode afastar de mim o sofrimento inimaginável de quem nunca pecou, de pagar o preço pelo pecado da humanidade. Mas contudo, Pai, não seja feito o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Mas a Bíblia vai dizer, amados, que Jesus precisava provar deste cálice. Ele não abre mão disso, ele diz: seja feita a vontade do Pai. Se é preciso eu beber deste cálice, então eu vou beber deste cálice. Mas quando que Jesus vai beber? Como que Jesus vai beber deste cálice? Se a Bíblia está dizendo que isso era preciso ser feito com manifestações de julgamento, ele estava sendo julgado, mas precisava ser feito com o braço estendido, porque a promessa está dizendo que este livramento, esta redenção só viria com os braços estendidos. Como isto é possível? Como se cumpriria? Você nunca parou para pensar, quando Jesus está agora preso, crucificado na cruz do Calvário, e aí ele está lá, prestes a entregar a sua vida, e ele diz assim: tenho sede. E a Bíblia vem e diz assim, ele disse: tenho sede, para que se cumprisse as Escrituras. Quando Jesus está lá dizendo tenho sede, a Bíblia vai dizer que um dos soldados pegam uma esponja, embebedam num vinagre, colocam na ponta de um caniço e levam à boca de Jesus. E olha o que diz a palavra em João, no capítulo 19, versículo 28 ao 30. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que se cumprisse a Escritura, Jesus disse: eu tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, e então embebedaram uma esponja nela e colocaram na ponta de um caniço, e ergueram até os seus lábios, e a Bíblia vai dizer: tendo ele provado, Jesus provou do terceiro cálice, o cálice do sofrimento, o cálice da agonia, o cálice da dor, mas é o que nos daria redenção, é o que nos daria salvação, é o que nos daria a oportunidade de estarmos aqui nesta noite agradecendo a Ele por tudo quanto Ele fez em favor das nossas almas. A Bíblia diz que Jesus, ele prova o terceiro cálice, e com isso curva a sua cabeça e entrega o seu espírito. Lembra quando a Bíblia está dizendo que ele nos resgataria com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento? Jesus está com os seus braços estendidos na cruz do Calvário. Ele jamais conseguiria pegar o cálice e provar do terceiro cálice, mas o vinho é levado na sua boca, e a Bíblia diz que ele tomou o vinho amargo, ele tomou o vinho azedo. Não custa eu te dizer que vinho azedo, o vinagre aqui é o vinho azedo.
A própria etimologia da palavra já fala sobre isso. É uma palavra que vem do latim vinaigre, que é vinho azedo. Eles pegaram o vinho que azedou e levaram à boca de Jesus. Era o vinho do sofrimento, mas era através do sofrimento de Jesus que nós alcançamos a redenção das nossas almas. Foi através do sofrimento de Jesus que ali se cumpre naquele momento a promessa do terceiro cálice, do resgate da humanidade. Ali não só é consumada, cumprida na cruz do Calvário com Jesus, mas também o terceiro cálice mostra que nós tivemos agora acesso ao Pai. E não custa lembrar, meus amados irmãos, que se não fosse por Jesus, não teríamos oportunidade de estar aqui nesta noite. Quantas pessoas não levam isso aqui a sério? Isso aqui é a maior celebração cristã. Isso aqui é o melhor momento que possa existir para a igreja do Senhor. Nós estamos declarando de forma visível aqui, na celebração do pão e do vinho, nós estamos declarando de forma visível a nossa fé no Deus invisível que nos resgatou na cruz do Calvário. Mas ainda existe um quarto cálice, que os judeus celebram, que é o cálice da celebração, o cálice da festa. Eles celebram porque na quarta promessa Deus está dizendo que ia se tornar o Deus deles e eles seriam feitos o povo de Deus. E onde está esse quarto cálice, pastor? Lembra quando Jesus disse aos seus discípulos em Lucas 22:16, ele disse assim: pois eu digo para vocês que eu não comerei novamente dessa Páscoa até que cumpra o reino de Deus. No versículo 18 ele diz assim: porque eu digo que eu não beberei outra vez do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Lembra quando eu disse que a Páscoa se cumpre em parte em Jesus? É porque até hoje a Páscoa não se cumpriu em sua totalidade. Ainda existe um cálice, o cálice da celebração, que não foi tomado. A Bíblia vai nos dizer, amados, 8 séculos antes da morte de Jesus, que haveria uma festa de celebração, e lá faz menção ao quarto cálice. Lá em Isaías, no capítulo de número 25, versículo 6 ao 9, a palavra de Deus está dizendo assim, 800 anos antes de Cristo: neste monte o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido, com carnes suculentas e o melhor vinho. Neste monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações, destruirá para sempre a morte. O soberano, o Senhor, enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria de seu povo. Foi o Senhor quem disse: naquele dia dirão: este é o nosso Deus, nós confiamos nele e ele nos salvou. Este é o Senhor, nós confiamos nele, exultemos e alegremos-nos, pois ele nos salvou. Isaías, 800 anos antes de Cristo, já apontava para a celebração do quarto cálice. Mas Lucas também disse isso no capítulo 13, versículo 29. Pois virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e ocuparão os seus lugares à mesa no reino de Deus. Mateus disse no capítulo 8, versículo 11, eu digo que muitos virão do oriente e do ocidente, e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus. O quarto cálice é o evento que ainda acontecerá. É o evento da boda do Cordeiro. Jesus, amados, espera cada um de nós para que entregamos a nossa vida a Ele. Assim como os que ainda vão de entregar a sua vida a Ele, para que todos juntos
contemplarmos a celebração do quarto cálice, quando o reino de Deus estiver consumado e haverá um só povo e ele será o nosso Deus, a união perfeita se dará no casamento de Jesus com a sua igreja. E João disse a respeito disso lá em Apocalipse, no capítulo 19, versículo 9. E o anjo me disse: escreve, felizes os convidados ao banquete do casamento do Cordeiro. Obrigado. Este evento acontecerá nas bodas do Cordeiro. É lá que a Santa Ceia será consumada. É lá que nós iremos participar de uma vez por todas com Jesus da última ceia. Vai ser hoje que você estará celebrando com o seu irmão a Santa Ceia do Senhor. E você estará tomando o cálice do livramento, que simboliza o segundo cálice. Mas nós, Marta, deveríamos tomar o terceiro cálice, o cálice da redenção. Nós deveríamos tomar o cálice da redenção, mas o cálice da redenção custou muito caro. Nós não teríamos condições nenhuma de pagar o preço que Jesus pagou em favor de nós, mas nós deveríamos ter pago. E Jesus, Deus, vendo que nós não teríamos condições nenhuma, porque Ele amou o mundo de tal maneira, como a pastora Dalva leu, Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós não tínhamos condições nenhuma, e muita gente, eu estou pagando preço. Não temos condições de pagar o preço. Jesus bebeu o terceiro cálice por nós, porque nós não tínhamos condições nenhuma. Vamos ficar em pé. Por isso, quando você pegar o seu cálice hoje, por isso, quando você for trocar o cálice com seu irmão, o cálice do livramento, você vai dizer para o seu irmão assim: olha, nós estamos trocando este cálice, o cálice do livramento, porque nós não tínhamos condições nenhuma de beber o cálice da redenção, por isso Jesus bebeu por nós, Ele tomou por nós, nos trazendo a redenção, e custou um preço muito caro. Por isso, quando você troca o cálice com o seu irmão, você está dizendo para ele assim: nós estamos trocando esse cálice, até que ele venha, e então nós iremos participar de um outro cálice, o cálice da celebração do nosso Deus, das bodas do Cordeiro, o cálice aonde nós iremos, irmãos, celebrar com Jesus tudo aquilo que Ele fez em favor das nossas vidas, porque Ele nos comprou com preço de sangue na cruz do Calvário. E é isso que nós precisamos entender, que o Senhor tem para nossas vidas, que Ele tem para você. Por isso que nós não podemos, irmãos, perder a ceia por nenhum motivo, por nenhuma circunstância. Porque nós estamos celebrando aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário em favor das nossas vidas. E tem pessoas que perdem a ceia por qualquer coisa. Mas quando nós entendemos tudo aquilo que o Senhor fez por nós, quando nós entendemos a dor da cruz do Calvário, então, irmão, nós podemos romper em adoração e glorificação ao nome do Senhor, porque Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, glória a Deus. Que você possa nesse momento entender aquilo.
na cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem nos buscar. Cristo vem me buscar e com Ele no lar, uma parte da glória de Deus. Só quem ama, só quem ama. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Oh, o Senhor te comprou. Até morrer, Te comprou com eu preço a da sua vida. vou proclamar. Você foi resgatado da servidão do Egito, da opressão, da o Senhor na cruz do Calvário derramou gotas preciosas de sangue em favor da sua vida. Você não ganha de pagar o preço pela sua salvação. Ele foi lá e pagou por você. Mensagem da cruz. Só quem ama essa mensagem. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, por uma coroa trocar. Eu quero orar pela sua vida, eu quero abençoar a sua casa. Eu quero abençoar o seu coração, a sua mente. Quem sabe você está há muito tempo sem participar da ceia do Senhor. Você não tem achado digno. Você ainda acha que precisa pagar o preço para participar por isso ou disso que o Senhor preparou para a nossa vida, a maior festa, a maior celebração cristã. Quem sabe você tem andado há muito tempo entristecido, afastado, e o diabo muitas vezes tem ocupado a sua mente dizendo para você que você não é digno, que você não é merecedor. Mas eu quero dizer para você que Jesus pagou o preço pela sua vida e pela sua alma. Você é filho amado, filha querida do Senhor. E Ele morreu na cruz do Calvário para que você participasse desse momento, dessa mesa farta, em que nós estamos aqui diante do pão, simbolizando a carne dele dilacerada em favor da nossa vida, e do vinho, simbolizando o seu sangue derramado na cruz do Calvário. E eu quero dizer para você que o Senhor quer renovar a sua fé, o Senhor quer renovar as suas forças, porque você foi comprado com um preço de sangue. Você foi comprado por um preço muito alto. Deus amou você de uma maneira tão grande, mas tão grande, que deu o seu único filho, o filho do unigênito dele, para que você pudesse ter direito à salvação.